Pois tá, pessoal. Vamos lá falar então do agravo de instrumento, tá certo? O agravo de instrumento também é um recurso previsto no Código de Processo Civil, tá ok? E ele tem uma especificidade. Via de regra, vai ser o recurso cabível contra as decisões interlocutórias. Então, assim, tratando como uma regra geral, falando amplamente, contra a sentença vai caber o recurso de apelação, tá bom? E contra as decisões vai ser cabível, as decisões interlocutórias vai ser cabível o agravo de instrumento. Só que existe um diferencial, pessoal. Qual é? O agravo de instrumento, ele tem o rol, ele traz descrito o cabimento, tá certo? Das decisões que desafiarão o recurso de agravo. Ao passo que a gente pode concluir que nem toda decisão interlocutória vai caber o agravo. Então, olhem aí. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias, não são contra todas. São aquelas que versarem sobre. Então, inicialmente, são aquelas que versarem sobre tutelas provisórias, que é a tutela de urgência, a tutela de evidência. Aquelas decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo. Exemplo, aquelas que, sem que o juiz profira a sentença, o magistrado, no curso do processo, ele reconheça como procedente uma parte do pedido, por exemplo, a parte que seja considerada incontroversa. Sendo considerado como incontroverso, então o magistrado declara procedente aquela parte e prossegue. Então, não tendo o magistrado posto fim ao processo, não vai ser uma sentença, e sim uma decisão interlocutória em que o magistrado vai se debruçar sobre o mérito do processo e sobre essas decisões vai caber o agravo, na modalidade de instrumento. Nos casos de rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando houver a rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, a gente já até abordou isso quando falou de provas, quando tiver relacionado à exclusão de litisconsorte, a rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. E no 10º, a gente tem aqui concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos de execução. Eu peço que nesse inciso 10, os senhores anotem aí, e quem tiver o VADMECUM, aquele da Saraiva, os senhores confiram aí no CAPT do 2015, que fala do enunciado número 145 das jornadas de direito processual civil. O que é que vem a ser? Que vai caber agravo também quando for indeferida a concessão, tá? Então é sobre concessão ou indeferimento da concessão, modificação ou revogação de efeito suspensivo aos embargos de execução. O inciso 11 está relacionado, que a gente já conversou também nas aulas, sobre a redistribuição do ônus da prova nos termos do 373, parágrafo 1º. Então, visualizando que houve algum tipo de prejuízo às partes, vai caber o agravo de instrumento em relação a essa distribuição do ônus. E em outros
casos expressamente referidos em lei. Beleza? Então, houve aí, dentro do rito comum, do procedimento comum, vai ter o cabimento do agravo nessas modalidades aí. No entanto, o parágrafo único ele estende outras possibilidades do agravo. Por quê? Primeiro eu vou fazer um diferencial aqui dos senhores, dentro do procedimento comum, a respeito de todas as outras decisões. Qual é a dinâmica de combater essas decisões? Eu conversei com os senhores na última aula, que é o seguinte, que eu vou fazer um arremate aqui. O que não tiver previsto expressamente no 1015 do CPC, se não couber o agravo, aquela matéria, objeto da decisão interlocutória, ela não vai ter efeito preclusivo. Então não vai transcorrer esse prazo de 15 dias. Porém, fica a obrigação ao recorrente, seja o vencedor ou vencido, ou melhor, ao vencido, desculpe, ao recorrente ou ao recorrido, sendo que ao recorrente cumprirá ele abordar a matéria objeto dessa decisão que lhe prejudica como preliminar do seu recurso de apelação. Por outro lado, para o recorrido, ele vai ter que abordar essas matérias que não estejam inseridas no 1015, vai abordar como preliminar das contrarrazões, ok? Para todo o resto, vai estar previsto no 1015 e vai caber o agravo de instrumento. Então vejam, como a gente visualiza, está previsto dentro do rol do procedimento comum, está previsto aí as ocasiões, as situações em que vai caber o agravo de instrumento. O restante vai ter que ser arguído como preliminar na apelação ou nas contrarrazões. Então vejam, o ponto-chave é que ou está relacionado, ou tudo vai ser definido na sentença, ou antes da sentença. E quando já não couber mais sentença, quando o rito já estiver para frente da sentença, a tendência é que o cabimento em todas as hipóteses vai ser só de agravo, e não essa divisão entre agravo e preliminar num recurso de apelação. Então vamos ver o parágrafo único. Olhem aí. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença. Então vejam, já houve a sentença, já está além da sentença. Ou de cumprimento de sentença. No processo de execução, que a gente também já tem como não vai sair uma sentença condenatória, então a gente já está no momento em que o réu já começa sendo citado para pagar dentro de um prazo curtíssimo. Então, nos processos de execução, vai caber o agravo de instrumento. E no processo de inventário. Vejam, então, que nessas fases, nesses processos, que é a liquidação, o cumprimento, execução e inventário, não tem exceção. A regra é que nas decisões interlocutórias proferidas nessas fases e nesses processos, o cabimento é do agravo de instrumento. Tá bem? Como é que funciona o rito do agravo de instrumento? Diferente da apelação, que é interposta perante o juízo sentenciante, o agravo ele é dirigido ao tribunal competente para julgar o agravo. Que no caso, quem julga agravo, via de regra, é o Tribunal de Justiça ou o TRF, Tribunal Regional Federal. Então tá.
é interposto direto lá, tá ok? E será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição. Então é necessário fazer aquela petição de interposição do recurso com os seguintes requisitos. Então a petição vai ter o nome das partes, recorrente e recorrido, a exposição dos fatos do direito e é necessário expor as razões do pedido de reforma ou da invalidação da decisão e o pedido. Ou seja, fato, direito, fundamentação para a reforma ou invalidação daquela decisão e o pedido, obviamente, de reforma ou de invalidação da decisão. E, por último, deve constar o nome e endereço completo dos advogados constantes do processo, que são os advogados tanto de autor e de réu, recorrente e recorrido, que estão atuando naquele processo. Isso tem uma finalidade, porque eles são intimados, a depender das circunstâncias, pessoalmente para apresentar, tá bem? Pessoal, olha só, o agravo, ele tem essa nomenclatura, agravo de instrumento, porque antes de se conceber, de se pensar em processo eletrônico, digital, digitalizado, o que existia antes era o processo físico. Então, o agravo de instrumento, desde o tempo de 73, ele sempre teve essa feição de ser interposto direto no tribunal. Então, para que seja interposto direto no tribunal, logo não é colocado, interposto, dentro do processo e remetido ao tribunal, o que implica dizer que na época, quando era só em papel, o tribunal não ia ter contato direto com o processo originário, onde saiu a decisão recorrida, motivo pelo qual tinha que ser formado o que se denominava um instrumento. Por isso essa nomenclatura, agravo de instrumento. Diferente de outro recurso que já não é mais previsto, que é o denominado agravo retido, que esse agravo, que era reforçado na apelação, que é o que é o que se assemelha hoje a arguir essas situações de decisões interlocutórias nas preliminares. Só que antes, na época do Código de 73, era necessário interpor esse agravo na modalidade retida, que ficava retido dentro do processo para que, por ocasião de uma apelação, fosse ratificado aquele recurso anterior. Tá certo? Então a gente tinha um retiro, que ficava dentro do processo, e o de instrumento, que ia direto para o tribunal, que formava um instrumento para que o tribunal pudesse, com algumas cópias do processo, de partes do processo formado esse instrumento, conhecer da decisão, saber do que se tratava e poder proferir um acórdão com relação àquela questão. Hoje está mais simples, por assim dizer, mas permanece esse nome porque ainda é necessário formar um instrumento. E um instrumento ele se forma de que maneira? É o 1017 que ensina para a gente. Tem um colega fazendo a pergunta, deixa eu dar uma lida aqui. Professor, quero entrar com recurso. Estou desde 17 tentando enviar o trabalho e não consigo. Então, entra com o teu recurso. Que o prazo você perdeu para interpor, para apresentar o trabalho, né? Amanhã cedo estarei com o devedor. Professor, posso fazer a pergunta? Pode fazer a pergunta. Você já deu as nossas notas? Da prova? Primeiro? É. Não, ainda não. Vou mexer com isso hoje, inclusive. Tá ok. Escuta, amanhã mandei por e-mail, que não deu para mandar, não sei se você ouviu lá. Bom, eu mencionei que eu ia receber exclusivamente pela plataforma.
Lá no... Mas só que não deu, infelizmente. Meu celular deu problema aí, não consegui não. Entendi. Mas tá lá. A gente Aí vai eu ver isso sei que você vai fazer depois. comigo. Tá bom. Vamos lá. Pois bem, como eu estava falando da questão da formação do instrumento. Então, existem peças obrigatórias, ok? E peças facultativas. Então, obrigatoriamente, tem que constar nesse instrumento a cópia da petição inicial e da contestação, a petição que ensejou a decisão agravada e a certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade. Afinal, tempestividade é pressuposto objetivo de admissão dos recursos, né? E das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Então vejam que na peça tem que constar o endereço dos advogados e no instrumento tem que estar a procuração dos advogados. Outro, tem que haver a declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso 1º, feita pelo advogado do agravante sob pena de responsabilidade pessoal. Isto é, o advogado precisa declarar se está faltando algum desses, dizer o porquê. Daí, fora o que é obrigatório, de forma facultativa, o recorrente pode juntar. Como experiência, quando eu estagiava no escritório de advocacia, o advogado com quem eu trabalhava sempre falava comigo: olha, quando eu interponho um agravo de instrumento, eu tiro logo cópia do processo capa a capa. E pelo menos a respeito disso aí, o tribunal não vai poder dizer que faltou documento. Então vai ter tudo, processo completo lá. O tribunal querendo, ele pode analisar tudo, olhar tudo, ver o contexto inteiro do processo e, obviamente, da decisão que está sendo agravada, tá certo? Então, fica essa dica aí também. Então, vamos lá. Parágrafo 1º diz o seguinte: acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelo tribunal. Ou seja, tanto tem a tempestividade quanto tem as custas, acaso não seja a Fazenda Pública, o Ministério Público ou aquele beneficiário da justiça gratuita. Nesses casos tem que pagar, tem que comprovar. E tem que comprovar também o que chama de a taxa de remessa e de retorno, que basicamente é pagar o valor do malote ou dos correios para remeter esse processo, o instrumento julgado de volta para o processo em que se originou a decisão agravada. Em seguida, aqui é a forma de interposição. Então, no prazo do recurso, que é aquele prazo de 15 dias, o agravo será interposto por protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgar, por protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias, que é o que se denomina protocolo descentralizado, que a pessoa, como é interligado, o tribunal, então protocola na própria comarca e, sendo protocolado na própria comarca, só que não é perante o juiz, é no protocolo da comarca, entendeu? Não é na vara. E outra é a postagem sob registro com aviso de recebimento. E sendo realizado dessa maneira, com postagem nos correios, a data para ser aferida a tempestividade vai ser de acordo com a data da postagem, tá? Não a data do recebimento. E pode ser realizado também através de fax. Para quem ainda usa, ainda pode. E outra forma prevista em lei, que geralmente é na lei judiciária local, tá? Na falta
da cópia de qualquer peça, obrigatória ou não, ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo, por exemplo, deixou de juntar as custas, deve o relator aplicar o disposto no 932, parágrafo único. E o que vem a ser o 932, parágrafo único? É o fato de conferir 5 dias para que o recorrente possa sanar eventual falha, tá bom? Sob pena de não ser admitido, que é não ser conhecido o recurso. Caso do fax, protocolado por fax, as peças devem ser juntadas no momento do protocolo da petição original. Beleza aí. Sendo eletrônicos os autos, dispensam-se as peças referidas no inciso 1º e 2º, que são as peças obrigatórias do CAPT. O inciso 2º é a declaração de inexistência, se faltar alguma coisa. Então, a protocolização de peças obrigatórias, de parágrafo 5º. Sendo eletrônico, faculta ao agravante anexar outros documentos que entendeu úteis para a compreensão da controvérsia. Só um instantinho que eu vou colocar aqui para carregar. Oi, pessoal, voltei. Pois tá, como eu estava falando aí, por que isso? O negócio é que quando o processo é eletrônico, já tem, entendeu? Lá no tribunal, o tribunal vai ter acesso a esse processo. Então ele vai poder visualizar sem que precise se formar esse instrumento. Então, só fazendo a remissão ao processo e o processo sendo eletrônico, lá na sede do tribunal é possível acessar, por isso a lei dispensou essa remessa, essa feitura das peças, tá? Ok? Então, olha, aqui é uma situação interessante, que é o seguinte: o agravante vai ter duas abordagens aqui. A primeira está relacionada a processos eletrônicos, tá bem? E outra está relacionada a processo físico. Então vamos lá. O agravante poderá, então vejam o verbo aí, é poderá, é uma faculdade do agravante, requerer ajuntada aos autos do processo cópia da petição do agravo, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o processo. Ele vai dar ciência ao juiz que proferiu a decisão de que ele interpôs um recurso de agravo perante o tribunal, combatendo a decisão interlocutória proferida por ele. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput no prazo de 3 dias a contar da interposição do agravo. Então, olhem só, sendo um processo físico, aqui ele já fica obrigado a fazer nesse prazo de 3 dias. E
descumprimento é o parágrafo 3º, da exigência de que trata o parágrafo 2º, desde que arguído e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do recurso do agravo de instrumento. Então, olhem só, qual é a finalidade de informar ao juiz que você interpôs um recurso contra a decisão interlocutória dele? Aos que estão me assistindo aí, saberiam me informar? Aqueles que fizeram trabalho sobre agravo de instrumento que não era para ter feito, saberiam me informar também? Vamos participar, meu povo. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ótimo. Não sei a resposta. Não lhe respondo porque eu fiz exatamente de acordo com o seu pedido, interno e declaração. Eu quero saber qual é a finalidade. Estão pedindo para eu repetir a pergunta. Qual seria a finalidade de informar ao juiz que eu interpus perante o tribunal um recurso de agravo de instrumento para combater a decisão interlocutória proferida por ele? Seria para que ele possa talvez se retratar? Tá bem baixinho, quem quer que esteja falando comigo. Dou-lhe duas. Isso aí. O colega respondeu aqui, seu Welder. Seria para ver a possibilidade de retratação. É isso mesmo. Então, quando informa ao magistrado que interpôs esse recurso, é justamente, pessoal, para induzir o juízo de retratação. Tá certo? Que nessa hipótese, o juiz poderá reformar, então, rever a decisão que ele interpôs, ou vendo que não tem, no entender dele, é aquilo lá mesmo, ele pode manter pelos próprios fundamentos que ele já declinou nela. Só que, se ele rever a decisão, vai atrair o parágrafo 1º. Então, juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo, tá? Bom, tá perguntando se demora. Em tese, o juiz tem que fazer a retratação dentro de 5 a 15 dias, né? Mas às vezes pode demorar. Isso aí não é uma regra. Tá? Mesmo porque prazo para o magistrado é o que se denomina prazo impróprio. Não causa nenhum prejuízo e nenhuma repercussão, nenhuma penalidade, se o juiz não atender o prazo que a lei costuma estipular para ele se manifestar e proferir suas decisões, tá bem? Então, só que tem uma situação, que é a seguinte: se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo. Até aí tudo bem. Todavia, ele pode reformar parcialmente, tá certo? Então, tendo havido uma reforma parcial, ou seja, metade ele voltou atrás em favor do agravante e outra metade manteve. O tribunal vai se limitar a julgar essa metade em que ele não manteve, tá bom? Só que gera uma outra repercussão, que é a seguinte: na primeira decisão, houve o agravo por parte de uma parte. Só que, se ocorrer o juízo de retratação, o juiz está proferindo uma outra decisão em sede de juízo de retratação. E essa decisão, embora venha a favorecer o agravante, pode
acabar desfavorecendo o agravado. E surge, então, que é um dos requisitos, não é abrir o contraditório, surge um dos requisitos do recurso, que é a questão da legitimidade, do interesse recursal. Passa a surgir interesse recursal para aquele que era, então, agravado, se tornar agravante, de recorrer dessa decisão que foi reformada pelo próprio juiz em juízo de retratação, tá bom? Então fiquem atentos para isso, que pode acontecer, tá? Só recapitulando, a decisão pode ser retratada integralmente e com isso prejudica o agravo de instrumento interposto inicialmente, mas pode ser parcialmente e vai prejudicar só no que foi reformado, no que foi retratado. E essa retratação, seja ela integral, seja ela parcial, cria interesse recursal para a pessoa que venha a ser prejudicada por essa retratação. Tá bem? Então tá bom. Explicado aqui essa situação para os senhores, vamos prosseguindo. Tem aqui também. Só um instantinho aqui, pessoal. Deixa eu ver as perguntas. Voltei. Não. Ó, o Fábio mencionou aqui que terá que abrir o contraditório. O contraditório ele é aberto da hora que é interposto o recurso, abre para outra parte apresentar. No agravo não chama contrarrazões, a gente normalmente chama de contraminuta, tá bom? Mas nominar de contrarrazões também não tem problema não, é só uma questão de técnica processual, tá bem? Daí prosseguindo, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do 938.2, incisos 3º e 4º, o relator, no prazo de 5 dias, adotará algumas providências. E o que vem a ser o 932, 3 e 4? É o seguinte. Que o 932.3 está relacionado aos casos em que não haverá conhecimento do recurso. O recurso não será conhecido. E o inciso 4º serão os casos de negar provimento liminarmente. Então, se não for, sendo ele admitido, então ele passa a seguir com o bonde, vamos dizer assim. De que forma? No inciso 1º, se houver um pedido no agravo, que via de regra ele não tem efeito suspensivo, recurso de agravo. Qual é o recurso que via de regra tem efeito suspensivo? É o recurso de apelação, tá bom, pessoal? Via de regra. Só que dentro da apelação existirão as exceções que a gente já conversou. Então nisso, embora por regra ele não tenha efeito suspensivo, o relator pode atribuir esse efeito. De que forma? Em antecipação de tutela, total ou parcialmente, essa pretensão comunicando ao juiz a sua decisão. Tá certo? Ele pode atribuir esse efeito. De acordo com aí esses requisitos, a gente vai prever de acordo com o que dispõe a questão de o relator fazendo um juízo de verossimilhança do direito alegado, vendo que é plausível, ele poderá atribuir esse efeito, tá bem? Outra
outra providência que pode ser adotada é ordenar a intimação do agravado pessoalmente para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Então, primeiro, ele pode atribuir o efeito suspensivo. Então, suspende a decisão e tem que comunicar ao juiz que ele proferiu essa decisão de suspensão. Seguido disso, é quando vai abrir o contraditório. Porque, vejam, lembrem que o recurso é interposto lá pelo tribunal. Então, quem vai abrir esse contraditório não é o juiz, é o relator, é o desembargador lá no tribunal, que determina essa intimação para que ele se manifeste. Então, o prazo para recorrer é de 15 dias, é o mesmo prazo para responder o recurso, tá bem? E não tem agravo de instrumento por adesivo, tá bom? Determinará a intimação do MP, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 dias. Então, o relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado. Beleza? Só que eu quero conversar com os senhores que a gente já tratou tanto do recurso de apelação quanto do recurso de agravo agora. A gente está encerrando. Eu vou conversar com os senhores de uma técnica de julgamento que está previsto no artigo 942. Eu vou parar aqui a gravação e eu vou pedir uns 3 minutinhos para os senhores, que é o tempo de eu começar a fazer o upload no YouTube da primeira parte para a outra turma poder acompanhar quanto antes, tá bom? Me dê aí 3 minutinhos, eu já volto aqui com vocês.